Olá, boa tarde. Essa é uma aula do nono ano de Física, tá? Na última aula, na semana passada, nós estávamos na metade de um capítulo falando sobre cinemática. Chegamos em velocidade média, né? Como se calcula, tá? Que é velocidade média igual delta S, que é o deslocamento, sobre delta T. Esse delta, ele tem a leitura de variação, tá? Final menos inicial, tá? 1 ou 0 menos o ponto 2 ou o ponto 1, tá? Dando uma continuidade, ele fala de uma situação de valor de transformação de, por exemplo, de quilômetros por hora para metros por segundo, tá? E ele aqui na apostila de vocês, se vocês avaliarem aqui na página 42, ele coloca assim: de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Mas por que ele usa 3,6? Vou responder. Ó, em uma hora, você tem quantos minutos? Desculpa, em uma hora você tem quantos segundos? 3.600. Em 1 quilômetro, temos quantos metros? 1.000. Faz o seguinte, divide 3.600 por 1.000. 3,6. Bom, tá? E esse 3,6 vai ser muito útil quando tiver algum exercício que te dá o valor em quilômetros por hora e ele quer a resposta em metros por segundo. Por exemplo, aqui tem um exemplo que ele fala assim, a velocidade foi 72 km por hora. Bom, o que ele fez da vida? Dividiu 72 por 3,6. Deu 20 metros por segundo. Acabou. Tá ok? Dando sequência, ele fala sobre a aceleração escalar média e aceleração instantânea, tá? Essa aceleração você vai calcular com quais valores? Aceleração média igual a ΔV. Quem é ΔV? Variação de velocidade sobre ΔT. ΔT, você já deve lembrar que é o tempo, ok? Só que observe o seguinte, velocidade pode ser que tenha unidade de segundo, né? Metros por segundo, por exemplo. E ΔT, tempo, pode ter segundo também. O que acontece? As unidades de medida de aceleração, quando estão dentro do sistema internacional, ela fica metros por segundo ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque aparece duas vezes na divisão entre ΔV e ΔT o segundo, ok? A classificação do movimento é o seguinte: movimento progressivo são o sentido para frente, são os sentidos positivos. Movimento retrógrado, sentido negativo, é como se estivesse voltando, tá? Movimento acelerado, é que ele anda rapidinho? Não. É dizer que o módulo de velocidade escalar do móvel está aumentando, tá? E movimento retardado é dizer que o módulo de velocidade escalar do móvel está diminuindo, tá? Existe também um movimento uniforme. O que é um movimento uniforme? Sair de uniforme e andar tá em movimento? Não, para com isso. Movimento é um objeto, uma matéria que acontece o seguinte, ele mantém uma velocidade constante. Por quanto tempo? Por quanto tempo houver energia para ele se mover, tá? Um exemplo básico de um objeto que mantém o seu movimento uniforme, você poderia levar em consideração um satélite. Ah, não estou satisfeito com o satélite. O planeta Terra, você ficaria satisfeito? Então, o planeta Terra também, o movimento de rotação e de órbita, de translação em relação ao Sol, ele mantém o seu movimento uniforme. Tá ok? Depois, nas páginas 48, 49,
ele só utiliza uma representação em gráfico da função de tempo em movimento uniforme. Por exemplo, na 48, do ponto zero, que ele saiu, até um determinado ponto de tempo. O que aconteceu? O quanto foi deslocado? Ele saiu antes do ponto zero. Outro ele saiu depois do ponto zero. Outro ele saiu no ponto zero. Observe que os gráficos são isso, em relação a esse movimento, tá? Olha, chegou num parada obrigatória, só que eu quero acrescentar um outro conteúdo, tá? Que a gente está muito atrasado nesse, que é o movimento uniforme variado, tá? Tá na página 52. Um desses movimentos uniformes variado é a aceleração, porque não acontece sempre de que você sai de um ponto e vai para outro. Por exemplo, você sai da sua casa até chegar à escola, você mantém uma velocidade constante. Às vezes você tem que atravessar uma rua e o sinal está aberto para os carros, então você tem que parar. Então a sua velocidade zera. Aí depois você atravessa e continua andando. Aí você quer apertar o passo para chegar mais rápido na escola, para a tiazinha não brigar contigo. Você anda mais rápido, aumenta a sua velocidade. Então, há uma variação, há vários motivos para se aumentar ou diminuir a velocidade, tá? E aí ele propõe em gráficos também essa oscilação de velocidade por culpa dessa aceleração, tá? Não fiquem preocupados, que vocês vão observar vários gráficos, assim, não fiquem perdidos neles. Ouçam o que eu estou dizendo e levem em consideração muito do que eu estou dizendo. Não fique só bitolado no gráfico, que talvez vai te confundir, tá? Foque mais nos exemplos, lendo pausadamente as palavras para não te prejudicar, tá? Equação de Torricelli, tá? Isso está na página 54. Ela é utilizada em situações nos quais o tempo de observação não é conhecido, e nesses casos devemos inicialmente determinar o tempo com uma equação horária de momentos anteriores, e em seguida utilizá-lo para determinar o que se pretende, que aí é v ao quadrado igual v ao quadrado do ponto inicial mais 2 aceleração vezes variação de deslocamento, que é o ΔS, tá? Isso aí é quando o ponto inicial você não desconhece e você gostaria de saber, tá? Novamente vai aparecer um monte de representações de gráficos para movimentos uniformes variados, com o mesmo parâmetro de ideia, tá? Não se atentem muito a isso, senão vocês vão ficar bitolados, vão ficar com raiva da física. Não precisa ficar com raiva, tá? E depois, na página 58, fala sobre queda livre e movimento vertical. Esses dois termos estão relacionados a um amigo nosso, muito importante, e com certeza ele está aí para prejudicar às vezes a gente, quando está mais distraído e você acaba caindo, e por culpa da gravidade, você cai no chão, tá? A gravidade é uma força gravitacional, ok? Que possui uma aceleração. E essa aceleração está relacionada ao quê? A queda de um corpo. Se você está pulando de paraquedas, ou simplesmente você está jogando uma bolinha de tênis, porque você está em quarentena em casa no chão, deixando ela quicar, você vai ter a mesma situação de que a aceleração gravitacional vai fazer com que aquele objeto caia, ok? Só que, qual é o valor da aceleração gravitacional? O valor ele fica arredondado, mas é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E nós usamos qual valor? 9? Lógico que não. Usamos 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Por isso que vocês podem observar essa menina simpática que está no parapeito de um edifício. Não sei porque ela está fazendo isso. Lançando uma bolinha de tênis. No primeiro segundo, a velocidade é 10 metros por segundo. No segundo segundo, ela está ganhando aceleração, está ganhando velocidade.
vai para 20 metros por segundo. Terceiro segundo, 30 metros por segundo. Nos 5 segundos, 50 metros por segundo. Se tivesse os 10 segundos, imagine quantos metros por segundo seria essa velocidade dessa bolinha. Impressionante, né? Vale salientar que existem objetos que, por serem muito leves, há resistência do ar. Se por acaso eu pegasse essa folha e jogasse no chão, lançasse ela no chão, ela teria mais dificuldade para cair do que se eu resolvesse amassar essa folha e lançar. Ela ganharia mais velocidade. No caso, a resistência com o ar seria menor. Então, o ar não frearia esse papelzinho caindo, tá? Diferente de uma folha aberta, que aí ela tem mais resistência com o ar, ok? Foi um vídeo longo, desculpa, mas é bom que eu tento acabar logo com essa apostila. Só vale lembrar o quê? Você que ainda não foi buscar apostila, vai lá buscar apostila na escola. Tem um monte de lição para fazer no ano. Qualquer dúvida, mande pelo Clipe Escola. Fez toda a atividade? Tira a foto e coloca no Clipe Escola também. Obrigado.